Graça e paz, irmãos. Bom estar aqui reunidos para aprender mais do Senhor nessa escola bíblica. Aleluia. Queria começar, como sempre, orando, né? Senhor Deus e Pai, obrigado, Jesus, pela Tua graça, pelo Teu ensinamento, Pai. Abre os nossos olhos, que o nosso coração esteja receptivo à Tua palavra, Pai. Senhor, que nós possamos permitir que o Senhor tenha livre acesso a tudo que precisa mudar, a tudo que precisa colocar no lugar, Senhor. Faz a Tua obra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Estamos já na 5ª lição da nossa revistinha, né? E ela tem como tema o Decálogo, a Ética do Sinai, pelo pastor Walter Brunelli. E essa 5ª lição, ela vem com o seguinte tema: tire um dia para descansar. Tire um dia para descansar. Aleluia. Nosso texto básico está em Deuteronômio, capítulo 5, do versículo 1 ao 3 e do 12 ao 15. E a gente vai ler agora. E chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, e aprendê-los-ei e guardá-los-ei para os cumprir. O Senhor nosso Deus fez conosco concerto em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor este concerto, senão conosco, todos que hoje aqui estamos vivos. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra nele, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro que está dentro de tuas portas, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te livrou dali, com mão forte e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. O tão polêmico dia de sábado, que muitas pessoas ainda têm dúvida, né? Isso é normal, mas a gente vai buscar entender na palavra. Amém? Nosso texto áureo está em Êxodo, capítulo 20, no versículo 8, e diz: lembra-te do dia do sábado para o santificar. Eu coloquei dois textos para a introdução, que está em Gênesis 2, de 1 a 3. Vou ler para você. Assim foram concluídos os céus e a terra, e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizará, e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizará na criação. Aleluia. O segundo texto está em Colossenses 2, de 20 a 23, que fala: já que vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo, porque, como se ainda pertencessem a Ele, vocês se submetem a regras: não manuseie, não prove, não toque. Todas essas coisas estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Amém. No 1.1 fala sobre a razão do sábado e que Deus pensou nos homens e nos animais. Em Gênesis 2, de 2 a 3 fala: ora, havendo Deus completado no 7º dia a obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que fizera. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que criara e fizera. Aqui a gente
se não tiver um conhecimento de quem é o nosso Deus, a gente pode até pensar que Deus estava cansado, né? Ou que Ele precisaria organizar as suas ideias do que Ele criou. Não, Deus Ele é poderoso, Deus Ele não se cansa, né? Quem se cansa é a gente. Aqui Deus queria mostrar, né, de maneira ilustrativa para nós, que é necessário fazer uma pausa, um descanso. E a gente vai entender melhor no decorrer da aula que tipo de descanso é esse que o Senhor espera de nós. Aleluia, né? Sabe por que Deus fala em descanso na Bíblia? Ele fala porque Ele nos conhece, pois foi Ele que nos criou. Ele conhece essa máquina humana, digamos assim, como ela funciona, né? E Ele sabe de nossas limitações, né? Diante disso, Ele se importa conosco, né? E Ele sabe que é necessário esse tempo, mas esse tempo é necessário para quê, né? Esse descanso ele não é só físico, mas ele também é espiritual, né? É um tempo de busca maior com Deus, um tempo de comunhão, de se encher do Senhor. Essa também é a ideia de separar um dia, né, para que você busque com uma maior intensidade, com uma maior qualidade no tempo. Amém. No ponto 2 fala que Deus ele pensou em si mesmo. Mas em que sentido é isso? Assim como o Altíssimo esperava que o sábado fosse rigorosamente atendido pelos hebreus, Ele espera que o povo da nova aliança seja adorador, não somente em um dia específico, mas que o Shabat seja entendido como o dia do descanso em Deus. Aleluia. Em Números 15, de 32 a 36, fala sobre uma ordem que Deus deu a Moisés para apedrejar um homem que estava colhendo lenha no dia de sábado. Para você ver que Deus queria que naquela época que aquela lei fosse cumprida, né? E aquele homem ele desobedeceu ao Senhor e a mão do Senhor pesou. Se a gente olhar sem saber o contexto, a gente vai até se escandalizar, né, com isso. Esse dia de descanso é chamado de Shabat, ou Sabá, ou Sabat significa descanso, né, que é o nome dado ao dia de descanso semanal no judaísmo, simbolizando o 7º dia em Gênesis, após os 6 dias da criação. Aleluia. Indo para o 2.1, a gente já começa a entender de maneira mais clara e com alguns exemplos a extensão do sábado no Antigo Testamento. Irmão, só para deixar de maneira clara aquele texto que a gente leu, certo? Em resumo, a Bíblia vai nos falar que a lei, aquela lei onde o sábado teria que ser guardado, aquilo foi direcionado aos hebreus, certo? E que nós somos a nova aliança, ou seja, o povo adorador. Jesus, ele vai fazer algo que a gente vai ver mais à frente em relação a isso, e vai nos mostrar que o nosso sábado é todo dia é o nosso sábado com o Senhor. 2.1 Ano de reflexão. O calendário do povo hebreu recebeu a inclusão do ano sabático, período em que daria um ano de descanso à terra. Um ano de descanso à terra após 6 anos de plantio. No ano sabático, tanto o proprietário da terra quanto os empregados e os animais colheriam da novidade da terra, ou seja, do que ela produzisse livremente. Isso igualaria o proprietário aos seus empregados e até mesmo aos animais que se esforçavam por ela. Esse descanso também levaria os filhos de Abraão a lembrarem-se de que durante 40 anos não plantaram nem colheram no deserto. Ou seja, Deus não faz algo nada solto, nada sem intenção. Deus ele é intencional nas nossas vidas. Tinha algo para aqueles homens em relação a essas leis. Está mais do que provado pelos agricultores que é altamente benéfico conceder um tempo de descanso para a lavoura,
pois pela idolatria, pela falta de obediência à lei, incluindo a não observância acumulada do ano sabático na terra, que Deus levou os judeus para o cativeiro babilônico para cumprirem 70 anos de exílio. E eu fui pesquisar, né? Não sou da área, mas fui pesquisar um pouco e descobri que existem técnicas realmente para que o solo tenha um descanso, né? Mas para que esse descanso? Esse descanso é necessário para que ele se recupere, os seus nutrientes voltem, para que ele possa entregar frutos, né, na sua plenitude, não aquela produção murcha ou mais ou menos, né, mas que seja uma colheita, né, realmente, digamos, em grande escala, né, em grande volume, digamos assim. E tem uma técnica que é chamada de afolhamento, onde é dividida a terra em dois pedaços, onde um pedaço descansa e o outro é agricultável, né? E esse período pode durar até 2 anos. Mas por que isso? Por que a gente está falando sobre terra, né? Sobre descanso, sobre um período de renovo, digamos assim, né? De se encher, de se organizar, enfim. Hoje, né, a palavra que a gente mais escuta é não, que eu estou na correria, né? Ou seja, um acúmulo de funções, um acúmulo de trabalho, né, de atividades diversas, né? E o mundo às vezes vai nos enchendo de distrações e a gente às vezes vai permitindo. Isso rouba o nosso tempo com o Senhor, rouba o nosso tempo de qualidade com a nossa família também, né? A nossa saúde, né, também fica um pouco esquecida. E eu coloquei aqui o que essa falta de descanso pode ocasionar em nós, no nosso corpo, né? E alguns malefícios são esquecimento, redução de aprendizagem, você pode vir a ter um mau humor excessivo, pode ser despertada aí a depressão, né? Uma angústia, uma ansiedade e também levando ao famoso estresse. Esses são alguns presentes que a falta de descanso pode nos trazer. Mas Deus, ele vai além. Ele não se limitou só à semana, ele não se limitou só ao ano, né? Mas ele quis ir mais profundo. E vamos falar agora sobre o ano jubileu. Em Levíticos 25, de 10 a 12, fala assim: consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Este será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que crescer por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu e será santo a vocês, como apenas o que a terra produziu, ou seja, não era para trabalhar naquele ano. Mas como funcionava? Além do ano sabático, os hebreus deveriam observar ainda o ano jubileu, que foi o que a gente acabou de falar, comemorado a cada 7 semanas de anos, perfazendo 49 anos, ou seja, depois de 49 anos, o 50º ano era para a terra descansar. E aqui a gente já nota um comportamento em comum, né? O descanso de tempo em tempo, para se recompor, para buscar alguma coisa nesse tempo, né? E eu anotei aqui, né, o que Deus falou comigo nesse texto. Deus falou comigo algo que Ele busca em nós, que é o equilíbrio. Na nossa vida nós temos que buscar o equilíbrio. Se você está só trabalhando, não para, você está lá com aquele fôlego curto, a ansiedade bate, meu irmão, já passou da hora de você parar, organizar o seu tempo, né? Você realmente colocar energia naquilo que te traz resultado, naquilo que importa para o reino de Deus, né? Aquilo que vai beneficiar a sua família, não distrações, né? Temos visto muitas distrações nessa vida, coisas que consomem tempo e não agregam nada, não edificam as nossas vidas,
né? E Deus também fala conosco no sentido de restituição nesse tempo de descanso. Restituição de quê, Léo? Restituição do tempo com o Senhor, a restituição principalmente da comunhão com o Senhor, né? Como é que anda a tua comunhão com o Senhor? Será que você tem usado desculpas que não tem tempo para Ele? Para com isso, irmão, priorize o Senhor, buscai primeiro o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Mas vamos falar mais profundo sobre o sábado, né? E a gente desmistificar isso. O sábado no Novo Testamento, Jesus, ele foi cumpridor da lei, né? Os opositores de Jesus jamais acharam nele qualquer pecado ou algo que pudesse incriminá-lo. Seus oponentes, todavia, tentaram julgá-lo pelo modo como ele e seus discípulos lidavam com o sábado. Para os detratores do Mestre, a guarda do sétimo dia era mais uma questão ritualística do que uma forma de gozar um benefício que visava a reposição das energias após uma semana de trabalho. Ou seja, a ideia foi totalmente deturpada. Jesus não tinha qualquer dificuldade com o sábado, até porque, sendo judeu, estava acostumado com essa prática desde a mais tenra idade. O que incomodava o Salvador não era a validade do sábado, mas o legalismo tão ardorosamente defendido por aqueles que o perseguiam, né? São os famosos hipócritas, com a vida toda errada e se prendendo a essa questão do sábado, a um detalhe humano às vezes, né? Muito fácil apontar o erro dos outros. E em Marcos 2,27 fala: e então lhes disse o Senhor: o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. Ou seja, o sábado ele não é maior do que nós, não é maior do que a nossa comunhão com o Senhor. O sábado ele não pode tirar essa integridade, essa busca pelo Senhor, né? Você não pode se prender a isso, e você vai ver que não é o sábado o correto que os cristãos geralmente tiram tempo a mais com o Senhor, digamos assim, é o domingo. Eu anotei aqui que a seguinte frase: o mestre ele veio para reinterpretar a lei. O mestre veio para reinterpretar a lei, né? O Luciano Subirá usou o termo que Jesus ele atualizou a lei. Amém. E como exemplo a gente pode ver pessoas que muitas vezes vão para esses carnavais da vida, saciam a sua carne, né? Provam de tudo sem medida e depois querem se reconciliar com o Senhor. Até aí a parte da reconciliação, ok, mas já planejando o próximo carnaval, aí fugiu totalmente. Nós somos pecadores, mas o pecado planejado não é hipócrita, essa é hipocrisia, né? Fica buscando santidade nos outros, não, mas não, meu amigo, primeiro que eu e você, a gente não está aqui para julgar ninguém, né? Pois todos os dias temos que nos santificar, é todo dia, né? E não somos nós que cobramos santidade de ninguém, né? Mas o Senhor ele traçou um caminho conosco, onde as trevas não possuem comunhão com a luz, né? Deus não tem negócio com o pecado. Aleluia. Continuando aqui na nossa lição, as acusações que Jesus e os discípulos sofriam. Certo sábado, enquanto Jesus passava pelas searas, seus discípulos colheram espigas. Os fariseus reclamaram deles, afinal era sábado. Jesus respondeu-lhes com um fato histórico. Ele lembrou-lhe que quando Davi, para alimentar-se e dar de comer aos seus homens, não se furtou de comer dos pães da propiciação, que eram consagrados ao Senhor. E Jesus ele também curou no sábado. Muito mais importante do que estar afeito à letra da lei é compreender a sua razão de ser.
O entendimento de Jesus sobre a guarda do sábado ultrapassava o que a mente mesquinha dos religiosos de seu tempo era capaz de alcançar. E muitas pessoas hoje se prendem a isso, se prendem muito ao que o homem fala, mas graças a Deus a verdade liberta, e a palavra do Senhor está aí, está acessível, seja no smartphone, na própria Bíblia, no computador, para que você examine e veja que essa questão do sábado ficou para trás. Era para os hebreus, nós somos o povo da nova aliança, né? Mas a nossa lição continua. Jesus curou uma mulher que andava curvada havia 18 anos em uma sinagoga num dia de sábado. O príncipe da sinagoga ficou indignado com ele, mas Jesus chamou de hipócrita. No sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento e não leva a beber água, né? Pessoas aqui ainda acharam ruim. Deus opera um milagre. Aonde um milagre vai ser menor do que a guarda de um dia? Os homens estavam realmente com a lei deturpada, digamos assim. Realmente aquilo virou um ritual, né? Queriam limitar o poder de Deus. O poder de Deus não pode ser limitado. Nosso Deus, ele é poderoso, ele é grande, ele é magnífico, ele é sobre tudo, sobre tudo também, né? Ele opera quando ele quer, na hora que ele quer, não tem dia, não tem mês, não tem ano, não. É quando ele quer, da maneira como ele quer. Aleluia. E a nossa lição vai falar sobre a guarda do domingo. Os reformadores da igreja, como Martinho Lutero, João Calvino e os grupos cristãos mais antigos, como os puritanos, defenderam a guarda de um dia da semana para descanso e adoração. Um grupo de puritanos criou leis severas para a guarda do sábado, com base em argumentos apresentados pelo Novo Testamento. A Igreja de Cristo, ao redor do mundo, no entanto, observa o domingo, não o sábado, como dia destinado ao descanso e adoração. Os cristãos escolheram o domingo como o dia do Senhor, porque além de não haver qualquer orientação para a guarda do sábado no Novo Testamento, neste dia, no domingo, nosso Senhor ressuscitou. Aleluia! Comece a examinar a Bíblia. Estou batendo nessa mesma tecla, né? Não fica nessa do que os homens repetem e colocam, não. Vai examinar, ver o que está dizendo. Aleluia, a gente está dando aqui o caminho, né? Eu tinha muitas dúvidas sobre isso, né? E a palavra do Senhor, ela se revela, ela mostra. Ó, meu filho, não é mais isso, né? Ele não veio para tirar, mas como a gente falou, ele atualizou, né? Aleluia. Em Gálatas 4, do verso 8 ao 11, fala: outrora, quando não conhecias a Deus, servis aos que por natureza não são deuses. Agora, porém, que já conhecidos por Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Rudimentos fracos e pobres, né? Se prendendo a essa lei que já tinha sido ultrapassada. Guardais dias e meses e tempos e anos. Temo a vosso respeito, não haja eu trabalhado em vão entre vós, não é? Jesus operando e as pessoas dizendo para não operar. Colossenses 2, de 16 a 17 fala: ninguém, pois, vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa de dias de festa, ou de lua nova, ou de sábados, que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo é Cristo, o foco é Cristo. Aleluia. Os argumentos apostólicos pelo domingo, né? São algumas passagens que vai nos dar base para isso, né? Às vezes a gente fica sem entender por que domingo, não sábado, né? O culto principal da igreja primitiva acontecia aos domingos. Está lá em 1 Coríntios 16:2. Dá uma consultada. Paulo, o apóstolo, aos gentios, celebrou a ceia do Senhor em Troade num dia de domingo. Está onde? Em Atos 27. Na igreja de Roma houve uma discussão sobre alimentos.
e calendários, Paulo exortou os irmãos daquela comunidade a se entenderem e a se respeitarem mutuamente. Isso aqui mostra de maneira clara que os irmãos às vezes se perdem em discussões, em visões diferentes, quando na verdade o foco é Cristo. O foco é Cristo simplesmente, né? Eu tinha visto uma charge onde homens, né, discutiam sobre determinada visão da Bíblia e atrás tinha um precipício onde pessoas estavam indo para o inferno, porque eles estavam parados, perdendo tempo com isso, ao invés de estar pregando a palavra do Senhor, levando o amor de Deus, a palavra de salvação, a mensagem da cruz, né? Quanto tempo temos perdido com coisas que não edificam? Paulo, preocupado com o fato de Gálatas não terem compreendido que o Evangelho isenta-nos do pacto estabelecido entre Deus e os filhos de Abraão, escreveu-lhes uma carta dizendo que quando eles ainda não conheciam a Deus, guardavam dias e meses e tempos e anos, nomeando essa prática de rudimentos fracos e pobres. Foi o que a gente leu. Paulo foi ainda mais veemente quando tratou com os crentes de Colossos. Ele estava livre do entendimento de que o dia de descanso teria de ser necessariamente o sábado. Ele já tinha entendido, né? Se o judeu Paulo cria na observância do quarto mandamento, ele não legou, ele não deixou de herança esse entendimento à igreja. Os cristãos podem fazer no domingo um dia de descanso, reflexão espiritual e adoração. Se o judeu Paulo cria na observância do quarto mandamento, ele não legou, não deixou de herança para nós esse entendimento à igreja. Os cristãos podem fazer do domingo um dia de descanso, reflexão espiritual e adoração. Contudo, se essa prática torna-se uma obrigação legalista, perderá todo o seu sentido, uma vez que o sábado, para os discípulos de Jesus, precisa ser observado na integralidade da vida. Ou seja, para de se prender a coisas pequenas criadas por homens muitas vezes. Foca na sua integridade com Cristo, como é que está o seu coração. Graças a Deus, Ele sonda os nossos corações. Ele nos conhece no profundo, né? Não adianta estar com a vida toda suja e querendo dizer que é santo diante de Deus. Não, Ele conhece, né? Ser humilde, reconhece os teus erros, se arrepende de todo o teu coração. Amém? E para a gente concluir, o nosso Deus, Ele trabalha incessantemente, está em Isaías 64:4, mas também aprecia o descanso. Não que Ele tenha esgotado seu poder e força quando criou o universo. Afinal, um ser infinito, imaterial e todo-poderoso não poderia exaurir-se jamais, mas para ilustrar a necessidade e importância de um tempo de repouso, Ele próprio descansou no sétimo dia. Foi o que eu falei. Ele deu um exemplo para nós, porque Ele sabe que é necessário tudo aquilo que a gente falou durante a aula. É necessário porque o nosso corpo ele não aguenta o trabalho contínuo, né? Você vai ficar fadigado, mal-humorado, né? A sua alma às vezes ela está cansada e você não sabe, né? A sua alma está muitas vezes agitada e é tempo de você buscar o Senhor, né? Buscar um alinhamento do que Ele quer para a tua vida, né? Retirar tudo aquilo que não provém dEle. Aleluia, glória a Deus, irmãos. Espero que essa palavra tenha abençoado a sua vida, assim como abençoou a minha. Fica em paz, amém. Deus te abençoe.